18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Alô, Cid. Boa noite, tudo certo? Tudo certo, tudo bacana. Começando mais aí 18 horas. Vamos que vamos, Carlão. Mix. Olha só, começando com os destaques do programa 18 horas de hoje. Polícia Federal deflagra operação para combater grupo de empresas responsável por sonegação milionária em Manaus e 9 foram presos. E depois da ameaça de não entrar na arena, Garantido volta a fazer o ensaio para o Festival 2023. Deputados estaduais aprovam reajuste de apenas 8% para os trabalhadores da educação e gera revolta da categoria. À espera de Copom, o dólar volta a subir e vai a R$ 4,79 e a bolsa cai. Hora 6:03, você no melhor mix do Brasil. Estamos juntos, dando sequência na melhor programação de Manaus. Tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. Programa 18 horas no ar. Hoje é terça-feira, 20 de junho de 2023. É o ano. 18 horas. Olha só, hein? Hoje teve a operação da Polícia Federal aqui em Manaus. Em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, a Polícia Federal deflagrou a operação Entulho para colher provas de um esquema milionário de sonegação de impostos federais envolvendo empresas que operam na coleta de lixo em Manaus. Exatamente isso, Carlão. Olha, as estimativas da Receita Federal são de que o esquema, né, com esse esquema aí, as empresas teriam sonegado quase 200 milhões em impostos no período de 2016 até 2019. Bom, com a operação, os órgãos envolvidos apuram indícios encontrados durante as investigações de prática de diversos crimes, como a sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E essa é apenas uma estimativa inicial, mas a polícia acredita que o valor sonegado possa ser ainda bem maior. Toda a investigação tem como foco operações financeiras feitas no período de 2013 a 2020, período da administração do ex-prefeito Arthur Vigílio Neto. Pois é, o grupo investigado usava empresas de fachada que emitiram notas fiscais frias que totalizaram mais de 250 milhões de reais. Olha só, hein? As investigações começaram há 3 anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo de limpeza pública comercializaram com empresas de fachadas num esquema para a sonegação de impostos a partir de notas fiscais de mercadorias e de serviços frias, Cid. Pois é, e o repórter André Meirelles acompanhou toda essa movimentação que começou às 6 horas da manhã. Boa noite, André. Então, quantos mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos até o momento? Isso mesmo, muito boa noite, Cid, Carlão, todos que nos acompanham. Olha só, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa. 5 pessoas, né, entre eles empresários, procuradores e funcionários ligados a empresas que prestam serviços de coleta de lixo e de limpeza pública aqui na cidade de Manaus, foram presas pela Polícia Federal, isso tudo pela manhã. Tem também outros nomes envolvidos aqui, a gente tem e vai falar aqui para vocês, é o Mauro Lúcio Mansur da Silva, Marcos Paulo Silva de Souza, o Jefferson Lopes da Silva, o José Antônio Marques Vieira, o José Nelson Rosa, o Benedito Wilson Pereira Martins, o Francisco Xavier Veras dos Santos, Valdeci Faria Bruno e José Paulo de Azevedo Sodré Neto foram alvos da Operação Entulho da Receita Federal com a Polícia Federal e também o Ministério Público Federal. A operação já identificou até o momento a participação também aí de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além dos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública. E também durante essa operação aí de nome Entulho, as investigações apontaram que as empresas fictícias que foram criadas aí emitiram 245 milhões de reais em notas fiscais frias. Isso tudo entre os anos de 2016 e 2021, isso tudo para sonegar impostos. Os desvios milionários causaram impactos de cerca de 100 milhões de reais em tributos que deixaram
deixaram de ser pagos à Receita Federal. Quem explica melhor pra gente também é o delegado federal Eduardo Zósimo. Ele fez uma coletiva de imprensa hoje pela manhã. Vamos ouvir ele. No período de 2016 a 2019 foi emitido cerca de 120 milhões em notas fiscais fraudulentas. E, como eu falei anteriormente, o pagamento dessas notas eram feito por meio de cheques que eram sacados à vista, na boca de caixa, na agência bancária. Foram sacados aí aproximadamente 110 milhões de reais nesse período de 2016 a 2019. Tanto que a Justiça Federal deferiu o bloqueio de até 120 milhões na conta dos investigados. O crime vem sendo praticado desde 2016 e continua, inclusive. Esse valor que eu estou me referindo a vocês é do período de 2016 a 2019, sendo que o contrato continua vigente da empresa, eles continuam realizando saques. 18 horas. Ok, nós ouvimos aí então o Eduardo Zósimo, que é o delegado federal responsável aí por essas investigações, não é isso, meu querido André? André, olha só, essas investigações, esse crime, na realidade, ele aconteceu no período em que o prefeito, né, da época era o Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito. Ele está entre os investigados? Olha, Carlão, por enquanto a Polícia Federal descartou a participação de agentes públicos, inclusive também do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Só são alvos da operação inicialmente agora os sócios da Tumpex, que é a empresa amazonense de coleta de lixo limitada, e também aí o José Paulo de Azevedo Sodré Neto e também Mauro Lúcio Mansur da Silva, os responsáveis aí pela empresa. Eles são apenas os suspeitos da empresa que foi contratada para prestação de serviços de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliar e comercial, entre outros também. E de 2013 a 2020, essa empresa recebeu quase 675 milhões de reais de recursos públicos. Esses dados, eles foram levantados aí lá do portal da transparência aqui do município, CID. Perfeito, André. E a coleta de lixo em Manaus será efetuada, né, uma vez que a empresa envolvida é a responsável por esse serviço aqui na cidade. Como é que fica isso? Olha só, segundo a empresa, a gente teve aí uma nota emitida para a imprensa, todos os serviços prestados aqui à Prefeitura de Manaus foram executados integralmente com as devidas comprovações reconhecidas tanto pela população quanto pelos órgãos de controle. Isso foi dito aí em uma nota que foi emitida a toda a imprensa aqui, tanto do Amazonas quanto do Brasil, e a Tumpex diz que reafirma o compromisso da empresa com a transparência, a ética e a responsabilidade em todas as atividades e que permanece à disposição das autoridades aí para prestar quaisquer informações que permitam uma investigação, segundo eles, que essa investigação tem que ser justa e imparcial. Só que ainda falta a posição da Prefeitura de Manaus através da CEMUSP, né? A gente está aguardando aí para saber se vai ou não continuar operando aqui na cidade de Manaus essa empresa, mesmo depois essa investigação aí de ser denunciada, CID, Carlão. E qual é a situação desses empresários, André? Já tem isso aí? Ou eles estão respondendo, estão presos? Olha, hoje eles foram então alvos dessa operação da Polícia Federal. Eles estão presos à disposição da Justiça e sempre tem aquela situação, né, dos advogados de defesa e passar por audiência de custódia. Até o momento, o que acontece é que estão aí à disposição da Justiça, né? A gente vai continuar aí acompanhando os próximos passos. Beleza. Perfeito. É isso por hoje? Até o momento, sim. Ok, 6 horas e 10 minutos, você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia, os detalhes aí pra você até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, os deputados estaduais jogaram contra os trabalhadores da educação. Hoje, os deputados aprovaram mensagem governamental com apenas 8% de reajuste salarial. Bola nas costas. Carlão, a gente realmente fica pensando aqui, né? Como é que fica um negócio desse? Dos 24 deputados, apenas 2 rejeitaram a proposta do governo, que havia oferecido 15,19% de aumento, mas voltou atrás após os trabalhadores encerrarem a greve. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes. Vamos conferir. As
palavras de boa-fé apresentadas pelos deputados Felipe Souza, líder do governo, Cabo Maciel, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, João Luiz e Rosenha, além das deputadas Joana Dark e Débora Menezes, na reunião de negociação do dia 31 de maio entre governo e trabalhadores da SEDUC, foram levadas pelo vento e não passaram de palavras. Na prática, esses 6 parlamentares votaram a favor do reajuste de 8%, mesmo tendo representado a Casa Legislativa na reunião em que o governo apresentou a proposta de reajuste salarial de 15,19% escalonado, com a condição de que os trabalhadores que estão há 2 anos sem reajuste salarial voltassem ao trabalho. Os servidores da SEDUC encerraram a greve e aprovaram os 15,19% apresentado pelo governo na presença dos deputados. Só que o governo voltou atrás e mandou para a aprovação dos deputados apenas 8% de revisão salarial. Até mesmo os deputados que chegaram a dizer que estavam a favor dos servidores, como Dan Câmara, votaram contra os trabalhadores. Apenas os deputados Wilker Barreto e Mayra Dias votaram contra o governo e a favor dos trabalhadores da educação. A presidente do Sinteam, sindicato que representa os trabalhadores, Ana Cristina Rodrigues, lamentou o voto dos deputados contra os trabalhadores. O governo tem maioria, somente o deputado Wilker Barreto e a deputada Mayra Dias foram a favor dos trabalhadores. Nós tentamos, a emenda do deputado Wilker foi derrubada, o destaque que ele tentou pedir só teve apoio da deputada Mayra e infelizmente sofremos aí um duro golpe, mas não vamos parar a luta, vamos estar aí decidindo os rumos em assembleia, vamos continuar, a nossa luta não é de um ano só, nós saímos de 0%, que era isso que ele queria nos dar, mas vamos ter que lutar para resgatar o 7,19%, e isso aí é uma luta contínua e devemos nos manter firmes na luta. O deputado Wilker Barreto apresentou uma emenda à mensagem do governo, propondo aumento dos 15,19% apresentado pelo governo anteriormente. A emenda foi derrubada pela maioria governista. Ainda em estado de greve, o sindicato vai realizar a assembleia com a categoria para decidir os próximos passos. Na próxima quinta-feira, dia 22, haverá uma terceira audiência de conciliação sobre a database de 2022. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h14. 3 planos de saúde que atendem no Amazonas estão suspensos para comercialização pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. As empresas são a Good Life Saúde Limitada, a Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico e Saúde Brasil Assistência Médica. A Agência Nacional solicita ainda que as pessoas denunciem caso recebam ligações oferecendo planos de saúde dessas empresas acima citadas, Cid. Eu gostei dessa parte. A decisão de suspender a venda desses planos acontece após reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Nesse ciclo, a Agência Nacional de Saúde determinou a suspensão de 31 planos de 9 operadoras, devido a reclamações efetuadas no primeiro trimestre deste ano. Olha só, e hoje foi um dia agitado lá em Brasília, capital federal, com os trabalhos das CPIs. Vamos agora ao vivo, direto para Brasília. Vamos saber aí os bastidores lá do federal, bastidor federal. O que aconteceu no Planalto Central com o nosso correspondente Cadu, que é o Carlos Eduardo Matos. Alô, Cadu, boa noite. Então, o ex-presidente geral aí da Polícia Rodoviária Federal, que é o Silvinei Vasquez, negou que a corporação fez operações no Nordeste para atrapalhar eleitores de votar no segundo turno das eleições. Cadu, comenta aí esse assunto. Boa noite. Alô, Cadu. Você nos ouve, Cadu? Alô, Cadu, agora chegou o Cadu. E aí, Cadu? Ouviu a pergunta, Cadu?
Entendi a pergunta. Beleza. Carlão, boa noite para você, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Cadu. Do programa 18 Horas. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados, acompanhando os trabalhos aqui, porque hoje está sendo realmente um dia agitado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mudou de ideia, né? Ele vai deixar só para a semana que vem a calmaria por conta das festas de São João. Então, o bicho está pegando, as votações estão calmas, mas também as CPIs, como você disse, estão esquentando. Então, teve realmente o depoimento do Silvinei Marques, ele que é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e ele falou bastante, né? Ele fez uma apresentação de uma narrativa de injustiçado, de alvo de uma narrativa mentirosa, né? Ele disse, nas palavras dele, que ele está sendo vítima de acusações infundadas da criação de uma narrativa criada, segundo ele, pela esquerda, pelo atual governo, de que ele teria cometido um crime. Então, ele vestiu uma roupagem de instituição, Carlão. Como se ele, instituição, Polícia Rodoviária Federal, tivesse sido vítima. E é o contrário. Ele, a pessoa, ele usou a instituição para promover uma ação no sentido de prejudicar o sentido das eleições. Até porque, naquela época, durante o segundo turno das eleições, o STF havia proibido operações policiais naquele dia, justamente para deixar livre o caminho para as pessoas seguirem para os locais de votação. O que não aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal fez uma mega operação, fazendo centenas de abordagens, e isso aí acabou atrapalhando a ida dos eleitores para os locais de votação. Isso gerou uma briga danada, ele foi afastado do cargo, o Silvinei ele pediu aposentadoria e hoje ele apareceu para dar o depoimento dele. E ele fez uma narrativa se defendendo bastante, né? E claro, toda a tropa de choque do ex-presidente Jair Bolsonaro esteve presente, inclusive pessoas que não faziam parte da composição da CPI estiveram presentes. E aí fizeram uma defesa intransigente em favor do ex-diretor da PRF, o Silvinei Marques. Então vamos ouvir uma parte do bate-boca que aconteceu entre a relatora da CPI, a senadora Elisiane Gama, e um deputado que estava, o deputado delegado Éder Mauro, do estado do Pará, que não é membro da CPI, Carlão, mas estava lá fazendo bafafá danado. Ela se irritou, claro, porque ele estava atrapalhando demais, ela achou que o Silvinei estava enrolando nas respostas, e aí o delegado Éder Mauro entrou na conversa e aí gerou um bafafá, um bate-boca durante o CPMI. Vamos ouvir essa briga aí. Presidente, veja, eu estou fazendo uma pergunta e nem estou pedindo que o depoente responda o que eu quero. Eu estou pedindo para ele não enrolar. Eu estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei. Agora eu não vou permitir que o depoente venha para cá e tente tripudiar sobre esta relatoria. Fiz uma pergunta de forma clara, de forma direta. Eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado, Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca, eu peço, deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter a esse tipo de agressão aqui na comissão. Cale a boca, você. 18 horas. O negócio foi feio lá, hein? Vai cantar em outro terreiro, Cid Soares. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Essa foi a Elisiane Gama, senadora e relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Cadu, tá realmente agitado o Brasil, hein? Ela perdeu a paciência realmente, Cid Carlão. Não tem como, né? Não tem como, até porque o delegado Éder Mauro, o deputado delegado Éder Mauro, ele realmente é uma pedra no sapato, ele é um apoiador ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro, então
quando ele vai a um local, é para defender, de qualquer jeito. Então, o trabalho dele foi cumprido, foi atrapalhar a CPMI e a senadora caiu na provocação, né? Então, ela agiu dessa forma intempestiva, como aconteceu, que a gente pôde ouvir. Pegou ar, né, Cadu? Como a gente fala na gíria, pegou vento. Pegou vento. Isso, exatamente. Então, ela caiu nessa armadilha e acabou se desequilibrando. Deu para perceber que ela realmente ficou perturbada com relação a tantos ataques, porque do lado dela o Dinei estava enrolando ela, realmente estava dando umas respostas evasivas e ela já estava ficando ali chateada com ele. Aí vinha o delegado Éder Mauro e falava em cima da fala dela. Ela se irritou, enfim, foi isso que aconteceu, como vocês ouviram. A sessão foi suspensa e depois foi retomada. E agora, enquanto na sessão passada o governo teve grandes vitórias, né? Hoje a oposição teve uma vitória. Eles conseguiram reverter o quadro e conseguiram aprovar a convocação do general Gonçalves Dias, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele que estava naqueles vídeos, né, aparecendo ali, abrindo a porta de saída para o pessoal ir embora, aqueles vídeos que a CNN publicou. Então, ele vai ser convocado, mas a data ainda não foi definida. Então, hoje foi um dia de parcial vitória aí para o pessoal da oposição. Agora, Carlão, falando rapidamente das outras CPIs, né? Temos a CPI das ONGs do senador Plínio Valério. Ele foi aprovado hoje o convite para comparecer à CPI a ministra Marina Silva, né? E também foi aprovada o comparecimento do Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, de várias lideranças indígenas. Também foi chamado, parlamentares vão ser chamados para essa comissão, assim como o ex-presidente da FUNAI e o ex-presidente do IBAMA. Então foram dezenas de convocações, requerimentos de informação que foram aprovados pela CPI lá das ONGs, né? Agora, com relação à CPI do MST, Carlão, teve convocação também. Aprovaram aí a convocação de João Pedro Stedley, né, que é o presidente do MST, e também o José Rainha, que é o presidente da Frente Nacional de Luta. Duas importantes lideranças que são alvos principais dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, a oposição trabalhou bastante essa semana para reverter o quadro de derrota que havia sido pintado na semana passada. Carlão e Cid. Cadu, já que você citou a Marina Silva, vou até te perguntar isso. Olha, o presidente Lula sancionou, né, a lei que reestrutura os ministérios e devolveu poderes que haviam sido retirados da Marina Silva, do meio ambiente. Como é que ficou isso aí? Carlão, o presidente Lula vetou os pontos mais polêmicos aprovados pelo Congresso Nacional, finalizando o apoio à ministra Marina Silva. O trecho que estabelecia que a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Segurança Hídrica seria do Ministério da Integração Nacional. Dessa forma, a gestão dos recursos hídricos fica no Ministério do Meio Ambiente. O argumento do governo é de que esse texto aí aprovado pelo Congresso Nacional contraria o interesse público, porque a gestão dos recursos hídricos vai além da garantia da infraestrutura. Outro trecho que foi vetado pelo governo aqui é o texto que determinava que o Ministério da Cidade seria o responsável pelo saneamento de edificações nos territórios indígenas. O argumento usado pelo governo é de que isso também contraria o interesse público. E o terceiro ponto vetado, Cid, é o artigo que estabelecia que seria a responsabilidade do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, coordenar atividades de inteligência federal. O argumento do governo, usado também, é de que um conflito de incompetência, porque essa atividade que o Congresso Nacional aprovou é uma atividade da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão que foi criado para planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência em todo o país. O Congresso Nacional queria que essa atribuição fosse encaminhada para o GSI e o presidente Lula foi lá e fez esse veto. Então são essas mudanças feitas pelo Centrão e foram vetadas pelo governo, viu, Cid, Carlão? Agora, esses vetos, obviamente, vão passar pelo crivo do Congresso Nacional novamente para fazer análise. Então é bem possível que esses vetos presidenciais sejam derrubados na próxima sessão do Congresso Nacional.
Carlão e Cid. Ei, Cadu, olha só, a Caixa Econômica vai suspender cobrança de PIX para pessoas jurídicas por ordem do Planalto. Pode, Cadu, isso? Foi a mão pesada do governo atuando, né, Carlão? Hoje de manhã a Caixa Econômica Federal publicou no Diário Oficial da União a aprovação da cobrança de taxas sobre operações via PIX para empresas, viu? Exceto MEI e beneficiários de programas sociais. Essa cobrança começaria a partir do dia 19 de julho. Essa medida, Carlão, viralizou nas redes sociais, irritou a equipe do presidente Lula, né? Então o Palácio do Planalto mandou sustar essa medida para suspender a taxação do PIX. Então, frisando para os nossos amigos ouvintes, essa medida não vai valer. Boa. Claro que hoje grande preocupação, porque o PIX é um tema politizado e o governo tratou logo de apagar esse incêndio. Mas é importante ressaltar, Cid, Carlão, que essa resolução do Banco Central, ela permite, hoje atualmente, o Banco Central, ele permite a taxação do PIX para empresas, viu? O que acontece é que a Caixa Econômica tentou entrar nessa onda e não conseguiu. O Banco do Brasil, ele cobra, e alguns bancos privados também. Mas a Caixa agora, ela entrou justamente nesse período politizado que estamos, o Palácio do Planalto tratou logo de botar a mão pesada, bateu a mão na mesa e mandar suspender essas medidas. Então fica importante frisar que não vai acontecer. Volto com vocês, Carlão e Cid. Valeu, Cadu. Valeu, querido. Boa noite, hein? Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo federal vai lançar nos próximos dias o programa Amazônia Mais Segura e Soberana, o AMAS. O Centro de Comando e Controle deve ser instalado aqui em Manaus, aqui na capital. E todos os estados vizinhos aqui na Amazônia vão contar com uma unidade de apoio com bases terrestres, fluviais e atuação da Polícia Militar, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Forças Armadas. É um conjunto aí, Cid. Pois é, o objetivo é combater crimes, né, como tráfico de drogas, garimpo ilegal e desmatamento. A informação foi dada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. A parceria envolve os Ministérios da Justiça, Defesa e Meio Ambiente, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O investimento será de R$1 bilhão e deve ser utilizados também recursos do Fundo da Amazônia. Será o plano mais ousado da história do Brasil, segundo Capelli. A instalação, segundo ele, começa no final do segundo semestre. É uma força-tarefa aqui para nossa região. 6h28. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere, hein, Cid? Olha esse assunto aqui, ó. Você vai saber se o garantido vai ou não entrar no bombódromo, Cid. É o nosso assunto em instantes, né? Daqui a pouquinho. 18 horas. Olha só, hein? Vamos conferir previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira, quando são 6h29. Tempo e temperatura, ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Para amanhã, claro, vai ser um dia bem similar ao que aconteceu hoje, né? Sol e aumentos de nuvem de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura vai ter uma mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Não vai ser tão quente. Chuva de 10 milímetros com 80% de possibilidade de chuva. E a umidade relativa do ar atingindo máxima de 99%. Mix. Olha, pelo quarto dia consecutivo, o Rio Negro mantém vazante. De ontem para hoje, o nível baixou mais 1 centímetro. Agora, a marca do Rio Negro no Porto de Manaus é de 28 metros e 27 centímetros acima do nível do mar, Cid. Isso indica que o período de cheia em Manaus pode terminar agora, em junho, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Nesse mesmo dia, no ano passado, o Rio Negro registrava cota de 29 metros e 73 centímetros. De acordo com a pesquisadora em geociência do CTRM, a Jussara Cury, o Rio Negro entrou na fase de estabilidade de descida, etapa que o rio começa a apresentar diminuição nas médias diárias. 18 horas. Olha, só não durou nem 24 horas a ameaça do presidente do garantido, Antônio Andrade, de não levar o boi para a arena, com a resposta do governo de que não haverá mais ajuda extra. O garantido voltou a ensaiar para o festival e os trabalhos no curral, Cid, né, foram retomados. Era o mínimo que podia acontecer, né? A chantagem do presidente Antônio Andrade
não colou. O garantido vai sim se apresentar no dia 30 de junho e nos dias 1 e 2 de julho, disputando o título contra o Caprichoso. Essa ameaça foi o assunto mais comentado ontem nas redes sociais, inclusive nós comentamos muito aqui no programa, né, Cid Hoje Soares? também, viu, Carlão? Hoje também. Muitos memes, muitas críticas e a gestão do presidente Antônio Andrade e até mesmo muitos pedidos de intervenção já aconteceu, né, Cid Soares, no comando do garantido. Olha só, todo mundo pedindo a cabeça do presidente. É o mínimo que pode acontecer, né? Um cara desse é um falastrão, sabe? Enfim. Hoje o Caprichoso fechou acordo trabalhista. O repórter André Meirelles acompanhou as movimentações hoje no mundo bovino e tem mais informações. Boa noite, André. Então, os ânimos se acalmaram lá por Parintins? Como é que tá isso? Se acalmaram sim, Cid, Carlão, boa noite também, mais uma vez a todos que nos acompanham aqui. Olha, primeiro, a ameaça do presidente e do garantido não foi aceita e o governo do Amazonas não colou e o governo do Amazonas confirmou que o garantido vai sim se apresentar nessas noites que começa o festival, né? 30 de junho e 1º de julho e 2 de julho, disputando o título aí contra o Caprichoso. Isso tudo foi confirmado durante uma coletiva de imprensa que aconteceu ontem, onde o governador do estado, Wilson Lima, afirmou que os recursos necessários já foram repassados para a participação dos dois bumbás no dia do festival e tranquilizou inclusive o público, afirmando que vai ter o festival e garantindo aí que o garantido Caprichoso estarão na arena se apresentando para o público. Quer ver? Vamos conferir aí o governador Wilson Lima. O governo honrou tudo aquilo que ele havia se comprometido com os bois, tanto com o Caprichoso quanto com o garantido, não só no repasse de patrocínio por parte do Estado, mas também fez um trabalho de articulação junto à iniciativa privada para que também pudessem patrocinar o festival. Estivemos no governo federal também trabalhando para fazer a captação desses recursos. Só esse ano cada boi deve ter algo em torno de 13, 14 milhões de reais para realizar a sua apresentação lá no Bumbódromo. E detalhe, nós fizemos a antecipação desse recurso, o que não acontecia em governos anteriores, que ou pagavam na semana do festival ou pagavam depois que o festival tinha acontecido. O governo do estado fez a sua parte. Agora, o garantido também tem que fazer a sua parte. E aí o garantido tem que dar essa satisfação, não é para o governador, tem que dar satisfação para o povo do Amazonas. O Festival Folclórico de Parintins é uma manifestação cultural do povo da Amazônia. Então, é importante que haja o cumprimento por parte da diretoria do Boi Bumbá garantido naquilo que ele se comprometeu. O festival vai acontecer, o 56º Festival vai acontecer, porque há o apoio do patrocinador que já colocou recurso, e aqui eu quero dar essa tranquilidade para todo mundo que está ouvindo, de que o festival vai acontecer como manda a tradição. 18 horas. Ouviu aí o governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmando a participação do garantido no 56º Festival Folclórico de Parintins. E também uma outra polêmica aqui que vem envolvendo o boi garantido é sobre a não participação de Valdenor Filho, né, o popular Pelado. Ele fez um desabafo nas redes sociais, acusando aí Enéas Dias, que é o produtor musical de Arena, de tê-lo cortado do festival de 2023. Segundo o Pelado, ele e a equipe não estarão no Bumbódromo para compor a trilha do espetáculo que se chama Garantido por Toda a Vida. Pelado considerou uma rasteira em tom de vingança por 2022. Vale lembrar que ele assinou junto com o Mencius Melo, Paulinho do Sagrado e Rubens Alves o álbum Amazônia do Povo Vermelho, que é o vencedor do Prêmio da Música Brasileira. Agora a gente também tem uma situação aqui que envolve os dois bois, né? Primeiro, o presidente do Boi Caprichoso, o presidente é o Gender Lobato. Ele disse lá de Parintins que realizou um acordo histórico sobre uma dívida dos trabalhadores da agremiação. Trata-se de um problema herdado por gestões passadas, segundo ele, né? Que já tem aí cerca de 10 anos. Lobato disse que assinou um acordo com os trabalhadores na Justiça Civil e do Trabalho de Parintins, que ele considera como o primeiro da história da agremiação. E com essa negociação, segundo Lobato, ele se torna o presidente que mais reduziu dívidas do Bumbá em mais de 50%. Tudo isso ele falou hoje nas redes sociais e a gente vai acompanhar agora. Hoje
dia 20 de junho de 2023 é um dia festivo, é um dia histórico para nós do Boi Bumbá Caprichoso. Depois de uma década, os processos trabalhistas se arrastando lá na Justiça do Trabalho, o Boi Caprichoso, nós conseguimos fazer um acordo trabalhista onde nós vamos assegurar para aqueles trabalhadores que no passado não receberam o seu trabalho, vão receber agora num acordo trabalhista histórico, repito, que nós fizemos. Então, a partir de agora, o Boi Bumbá Caprichoso está apto, com todas as certidões necessárias para que ele possa firmar convênio, para que ele possa usar as suas contas. Esse valor será pago ano a ano, sem que a gente tenha surpresas de bloqueio nas contas, enfim, protegendo o patrimônio do Caprichoso, protegendo o Curral Zé Castilhelão, que a partir de agora é nosso, protegendo a Escola de Artes Irmão Miguel de Pasquale, que agora é nosso, protegendo os nossos galpões, que agora são nossos. Ou seja, o Boi Bumbá Caprichoso está com todo o seu patrimônio protegido e o acordo trabalhista firmado, que será cumprido. 18 horas. Vimos aí o presidente do Caprichoso, Gender Lobato, né? Ele falou aí a respeito dessa situação. E sobre essa fala do presidente do Caprichoso, eu conversei hoje com a defesa dos trabalhadores dos Bumbais, a Ana Cláudia Vieira Alves, sobre como foi o processo na justiça aí de toda essa situação desses trabalhadores que estão lutando aí por anos para tentar aí conseguir que essa dívida seja paga com eles. Então vamos conferir. A pressão popular da sociedade foi um ponto essencial, uma chave, uma virada de chave para que a audiência hoje surtisse algum tipo de efeito. Porque o que estava acontecendo durante esses 10 anos? O juiz do trabalho de Parintins sempre dava decisões liminares para que fosse bloqueado dinheiro, para que fosse bloqueado patrocínio, e todas as vezes, quando não era os bois garantido caprichoso, era o estado do Amazonas entrando com mandado de segurança ou com algum tipo de medida judicial, e o Tribunal do Trabalho de Manaus, RT11, sempre deferia, sempre aceitava as alegações tanto do Estado quanto do boi garantido ou boi caprichoso, que entravam impedindo essas decisões do juiz da Vara do Trabalho de Parintins. Como a comoção popular foi muito grande, porque o que se pensa é que a Justiça do Trabalho ela vai proteger e assegurar o direito do trabalhador e não o direito da empresa em si, né? E assim, diante da razoável duração de um processo, nós estamos caminhando aí para 10 anos, tentando todos os anos buscar aporte financeiro para abater ou quitar a dívida. 18 horas. Olha, sobre essa dívida aí de 10 anos por parte dos dois Bumbais, inclusive são os dois Bumbais aí que chamam a atenção. A dívida é tanto garantido quanto do Caprichoso, e só que por parte do boi, do presidente do Boi Caprichoso, ele já está resolvendo a situação. Já por parte do Boi Garantido, então, de acordo com a fala aí da advogada, essa teria sido a justificativa do presidente do Garantido em querer pagar todos esses direitos trabalhistas durante todos esses anos para os trabalhadores do Garantido, e aí queria justificar que não iria sobrar recursos para continuar fazendo aí o festival deste ano. Só que aí, segundo a advogada, ele vinha tentando adiar, mas foi barrado pela atitude do presidente do Caprichoso, que, com conhecimento do assunto, ele conseguiu negociar junto à justiça o pagamento atrasado desses trabalhadores. Quem disse isso foi a advogada Ana Cláudia, que ela explica melhor pra gente mais uma vez. Vamos conferir. O presidente do Boi Garantido estava presente na audiência e a todo momento o comportamento dele era no sentido de impor obstáculos para que o acordo fluísse. Então sempre era dado algumas sugestões para que o acordo caminhasse, e o Antônio Andrade sempre colocando obstáculos, sempre querendo adiar, sempre querendo deixar para depois do festival, sempre querendo deixar para ano que vem, e foi atropelado pelo presidente do Caprichoso, que usou de todo o conhecimento, de todo o prestígio que ele tem. 18 horas. Essa foi a fala da advogada Ana Cláudia Vieira Alves, ela que é
de defesa dos trabalhadores dos dois bombais, né, Garantido e Caprichoso. Teve hoje aí essa audiência e, como ela falou, o presidente do Boi Caprichoso conseguiu a negociação. Já o do Garantido, que estava ali, ele teria usado essa justificativa de pagar todos os trabalhadores todos os 10 anos trabalhados, e com isso os recursos não sobrariam então aí, né, para fazer o festival, para colocar os bombais lá, para colocar difícil. O Boi Garantido na arena, né? Só que aí o Boi Garantido já até deu início ao ensaio técnicos para as 3 noites de apresentação no Bombódromo, né? E nesse sentido os ensaios já iniciaram aí logo após, em menos de 24 horas, né, de toda essa confusão aí que aconteceu. Amanhã é dia 21, é isso? Amanhã é dia 21 e dia 22 e dia 23 estará aberto ao público a partir das 8 da noite, né? Entra aí com 1 quilo de alimento para ajudar o corpo cênico de 271 jovens, né? Esse ensaio aí do Boi Garantido. Então, os dois estão ensaiando, os dois estão se preparando e vai ter sim esse Festival Folclórico de Parintins. E eu estou recebendo aqui informação que nesse exato momento, a diretoria do Garantido está reunida e uma das pautas é o afastamento do atual presidente Antônio Andrade, que vem no momento muito oportuno, né? Muito certo. Depois dessa lambança toda, né? Ficou muito feio isso, cara. Ficou ridículo. Né? Precisa realmente afastar esse camarada de lá e acabar com essa história. É isso, André? Isso mesmo, agora está a nuvem, né? Aquela nuvem negra está indo embora. Exatamente. As coisas estão se esclarecendo. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a Câmara Municipal de Manaus apresenta projeto de resolução com melhorias na prestação do serviço de abastecimento de água na capital. Redução de 25% no valor da taxa de esgoto está prevista. O projeto é resultado da CPI das águas. Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. O projeto de resolução surgiu a partir do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Águas de Manaus. O projeto foi aprovado nesta segunda-feira no plenário Adriano Jorge pelos vereadores da Casa Legislativa. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, diz que o projeto agora segue para o último passo. Esse é o último passo aqui no Parlamento Municipal. Nós já assinamos o TAG, já está em andamento, tem ajustamento de gestão. E agora o projeto de resolução é a última fase aqui para que seja aprovado em plenário e que tenha alguns encaminhamentos ainda no projeto de resolução para que nós consigamos finalizar essa CPI das águas com todos os méritos e trazendo a população com a melhoria do serviço, que é isso que todos nós buscamos. O projeto inclui o termo de ajustamento de gestão firmado entre a Câmara Municipal, a empresa Águas de Manaus e a Prefeitura da capital. Entre os acordos firmados com a empresa, como resultado da CPI das águas, está a redução de 100% para 75% no valor da tarifa de esgoto pelos próximos 2 anos. A redução da tarifa de esgoto, que hoje é de 100%, começa a valer ainda esse mês de junho e vai até maio de 2025. O usuário que hoje paga, por exemplo, R$200 pela água e pelo esgoto, vai pagar com a redução de 75% da taxa de esgoto, R$175. A partir de junho de 2025, a taxa será cobrada em 80% até maio de 2027. Depois, o valor retornará ao patamar de 100%. O documento será encaminhado ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas do Amazonas para tomarem conhecimento das conclusões alcançadas pela CPI. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h44. Você no melhor mix do Brasil. Agora chegou a hora, hein? Chegou o momento de nós conferirmos o que acontece nos bastidores da política local, política amazonense. Estamos aqui agora em nossos estúdios Cido Soares com Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Então, começou mesmo aí o processo de cassação, é um processo polêmico, inclusive, do prefeito de Borba, que é o Simão Peixoto. O que é? Ainda, né? Ele tá afastado, mas é ele. É ele, sim.
Começou o processo? Então, boa noite para você, Carlão, Oi. Cid Soares, todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, a Câmara Municipal de Borba está aí instalando essa comissão parlamentar de inquérito. Ela quer apurar mais informação aí sobre o prefeito que está afastado de Borba, que é o Simão Peixoto, como disse Carlão. E ele foi alvo da Operação Garrote, do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que atuava com corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros crimes da Prefeitura de Borba. A gente falou muito do Simão Peixoto por aqui, por inúmeras situações. Ele foi aquele que entrou numa briga, enfim. Então, a parlamentar sorteada para presidir a tal comissão é a vereadora enfermeira Tatiana. Eu não sei se vocês recordam esse nome, mas é dela que ele falou em uma vez quando ele ameaçou dizendo que ia dar umas ripadas na vereadora para ela aprender a respeitar a saúde de Borba. Então, ela agora é a presidente dessa CPI. Olha aí. É o mundo dá volta, né? E ela falou bem assim, que é um novo passo, que daqui pra frente eu vou me empenhar para esclarecer os fatos e tomar a melhor decisão. Ela completa dizendo, se pudesse ser hoje, a gente votava pela cassação. Por outro lado, tem outros vereadores ali, né? Então, o vereador Pedro Paes e Edilson Batista, eles foram sorteados para a relatoria vice-presidência. O vereador Pedro Paes, que está na relatoria, ele já falou um pouco diferente. Ele falou assim, nós aceitamos o pedido, mas eu acredito que não vai acontecer. Eu nunca passei por isso aqui, nunca fui adversário do prefeito, mas infelizmente estamos nessa bronca. Então, dentro dessa Câmara, dentro dessa CPI, a gente deve ver aí alguma briga acontecer, né? Já há divergência nas opiniões aqui, mas a gente torce para que realmente façam o que uma CPI tem que fazer, que é apurar os fatos. Cid, Carlão. Bom, vamos falar agora do Tribunal de Contas do Estado? Vamos. Lá o clima também já é de eleição, né, Blink? É de eleição, eu acabei de receber uma mensagem aqui que eu já te conto, mas assim, agora no final de novembro, mais ou menos, início de dezembro, é quando tem a eleição. Então vai sair o atual presidente, que é o conselheiro Érico Desterro, e aí vai entrar outro, mas quem será? Normalmente, nesse período, assim, junho, julho, já se sabe quem é, já se saberia quem é, mas até agora não tá desse jeito. Na verdade, tá tendo uma briga ali. Agora, teve um tempo, não tem muito tempo, foi antes do Érico Desterro, que sempre quem era o vice-presidente naturalmente seria o presidente. Mas essa ordem se quebrou e agora, por exemplo, o atual presidente, que é o Érico Desterro, ele apoia o conselheiro Ari Moutinho Júnior. E a vice-presidente é a conselheira Yara Lins. Então, tá tudo muito assim. Apesar de o presidente apoiar Ari Moutinho e outros conselheiros declararem que apoiam também, abertamente declaram que apoiam, por fora correm outros 3 conselheiros querendo essa vaga e querendo essa cadeira de presidente. E assim, o que se fala no bastidor é que não dá para excluir quem já foi presidente recentemente ou quem chegou no tribunal por agora. Agora, eu conversei com o conselheiro Josué Neto para saber, perguntei para ele, e aí, o senhor vai querer ser conselheiro? E ele acabou de me responder aqui, ele disse, eu não quero ser candidato a presidente, porém, se for da vontade dos conselheiros, a minha candidatura, eu estou apto a contribuir com um tribunal mais humanizado, de dentro para fora e mais participativo. Eu acho que ele ainda é político, né? É isso, Cid Carlão. Olha só, Cíntia, nós temos aí alguma novidade sobre a votação, né, que é o processo que pede a cassação do governador Wilson Lima, Cíntia? Temos novidade. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Sim. Porque tem uma série de processos ali, são 6 processos da coligação do senador Eduardo Braga contra o governador Wilson Lima, enfim, a coligação dele. Esse em específico é aquele sobre o uso da imagem de policiais fardados e de viaturas da Rocan na campanha eleitoral do governador Wilson Lima. A gente chegou a falar disso aqui, esse julgamento ele foi adiado por conta de um pedido de vista, mas agora ele foi finalizado. E tudo aconteceu hoje e há informação de que ficou 2-2, enfim, que não tinha finalizado, mas a verdade é que finalizou sim. Porque houve um pedido de vista aquela vez,
do desembargador Contsiuan, eu aprendi a falar o nome dele, estou bem orgulhosa. Parabéns. Obrigada. Ele apresentou um voto divergente da relatora. Vamos lembrar que a relatora é Carla Reis, desembargadora Carla Reis, e ela votou contra a cassação, mas a favor da multa. Depois, nos embargos, ela reafirmou aquilo que ela já tinha votado, falou que não ia alterar nada. Então, o Contsiuan, ele fez ali o voto ao contrário, ele pediu, foi a favor da cassação, né? Ele queria mudar os embargos. Ele votou a favor. Aí, deixa eu ver quem mais foi a favor, um momento. Fabrício Frota Marques, ele mudou o voto na hora. Ele tinha votado com a desembargadora Carla Reis e depois ele mudou o voto e votou a favor também. Então, daí nós temos 2. Durante o processo acontecendo ali, o julgamento, o desembargador Vitor André Luiz, ele pediu vista. Só que na sessão ainda, ele fez a votação dele e ele votou junto com a relatora, ou seja, contra mudar ali o embargo. E no fim de tudo, ficou 4-2, esse processo acabou, não tem mais que esperar pedido de vista nenhum. Esse foi o resultado. Carlão, esse era o que eu tinha pra hoje. Valeu, Cíntia Blink. Então amanhã você volta nesse mesmo horário. Tá certo, tô de volta amanhã. Boa noite, Cíntia. 6h51, você no melhor Mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Agora nós vamos aí com o Cid Soares, que vai falar um pouco sobre a seleção brasileira. Inclusive passou vergonha, né? Ficou de 4, perdeu para o Senegal. Faça isso, cara. Não faça uma coisa. Não foi, cara. Olha só, vou te explicar. Há explicações. A seleção brasileira hoje entrou em campo já desfalcada para enfrentar o Senegal. Um jogo amistoso, papai. Olha só. Estádio José Alvalade, lá em Lisboa, em Portugal. Foi amistoso esse jogo. Eu achei pegado esse jogo para ser um amistoso. Era pegado, mas enfim. Lucas Paquetá foi quem abriu o placar aos 10 minutos. O Marquinhos foi lá e fez o segundo do Brasil. Só que o Senegal vira o jogo exatamente com um gol contra do Marquinhos. Aí começa, né? É a segunda vez que o zagueiro marca um gol contra com a camisa da seleção. A outra foi lá em 2016 na vitória por 2-1 sobre a Colômbia, aqui na Arena da Amazônia, inclusive pelas eliminatórias. Final de jogo de hoje, Senegal 4, Brasil 2, eu não achei essa vergonha toda não. E apesar de ser um amistoso, claro, que não pega bem, né? Mas nós temos que destacar as finalizações da nossa seleção que deixaram a desejar, porque nós tivemos, olha só, maior posse de bola, maior chutes a gol. Quem ganha o jogo é gol, né? Grandes chutes a gol. Fomos superiores em passes com precisão e fizemos menos falta. Mas não finalizamos, esse foi o problema. Outro registro, apenas 2 seleções nunca perderam para o Brasil. Noruega e o próprio Senegal. O Senegal jogou 2 vezes contra a nossa seleção. A primeira empatou em 1-1 e hoje ganhou de 4-2. Bom, vamos voltar para cá? Moacir Júnior é o novo técnico do Manaus para a sequência da Série C. O treinador foi anunciado hoje nas redes sociais do clube. Ele chega para substituir Igor Magalhães, demitido após a derrota de 4-1 aí para o São José no domingo. E o volante Charles é outra história, né? Não faz mais parte também do elenco do Manaus para a disputa da Série C do Brasileiro. O atleta deixou o clube e encaminha, né, um acerto aí com o time da Indonésia para a sequência da temporada. Legal. O negócio está caminhando. Bom, amanhã tudo pronto para a volta do Brasileirão. Teremos aí Cruzeiro e Fortaleza às 19 horas. No mesmo horário, São Paulo encara o Atlético Paranaense, Santos e Corinthians às 8 da noite, Bahia e Palmeiras às 21h30 e no mesmo horário, Fluminense e Atlético Mineiro. O Botafogo segue liderando o campeonato. Logo atrás vem o Palmeiras. O Flamengo chegou na 3ª posição, o Atlético Mineiro em 4º e o Fluminense na 5ª posição. Olha o Vasco aparecendo aqui, negociando a contratação de Gary Medel, jogador de 35 anos que está livre no mercado. O seu último clube foi o Bologna, na Itália. Né? A diretoria toca há alguns dias as conversas com o jogador, que tem o mesmo representante de outros jogadores chilenos que atuam no futebol brasileiro, como o Vidal, do Flamengo, e Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. O Medel atua como zagueiro, né, e como volante. 2 posições que o Vasco busca reforçar nessa janela de transferências que chama esse período agora, né? E o Cristiano Ronaldo recebe homenagens e certificado do Guinness, o livro de recordes, a partir aí de atingir
200 jogos por Portugal. Ele alcançou mais uma grande marca na sua carreira. Ele é o primeiro jogador da história do futebol a alcançar 200 jogos por uma seleção. O Cristiano Ronaldo tem 38 anos, foi titular da vitória de Portugal sobre a Islândia pelas eliminatórias da Eurocopa e marcou exatamente o gol da vitória. E o centroavante Suárez sinalizou para a direção do Grêmio, a possibilidade aí de se aposentar nas próximas semanas por conta de dores no joelho direito. Ainda não está definido quando o centroavante vai parar de jogar mesmo, mas houve a manifestação por parte do uruguaio, que na última sexta se incomodou com as dores durante o treino, e era o que tínhamos para hoje, Carlão. Valeu, Cid. 6h55, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos de notícia boa, Cid Soares. É amém, que amém. Chocolate com insumos da Amazônia vence prêmio Naturaltec lá em Sampa, lá em São Paulo. A empresa Uarabu produz chocolates livres de glúten e lactose e tem parceria com o Sebrae Amazonas para internacionalizar a marca, Siri. Eu também gosto desse aí, sabe, sem glúten, sem lactose. Eu também gosto. Eu gosto com tudo, Júnior. A empresa aqui de Manaus, ela superou concorrentes de peso e faturou o primeiro lugar do prêmio na categoria Alimentos. Originéia Araújo é quem tem os detalhes. Vamos conferir. Uarabu Chocolates, marca que utiliza insumos amazônicos na produção, foi premiada na semana passada durante a programação da Feira Naturaltec 2023 em São Paulo. Criada pelo chefe e empresário Jorge Neves em 2018, a Uarabu superou concorrentes de peso e faturou o primeiro lugar do prêmio na categoria Alimentos. Jorge Neves falou da satisfação de receber essa premiação. Para mim é uma satisfação enorme receber esse prémio. Isso significa que estamos realizando um trabalho sustentável, valorizando a floresta e contribuindo com a economia local. A marca compra grãos produzidos pela agricultura familiar dos municípios do Amazonas e do Pará, com práticas orgânicas, e se compromete com o estímulo à geração de renda das populações tradicionais da região, como relata o empresário Jorge Neves. Nós somos uma empresa do ramo de chocolates de Intubar, com referências em chocolates orgânicos, sem conservantes, livres de glúten e sem lactose. São chocolates únicos, inclusivos, com sabor amazônico. Eles são produzidos com cacau nativo e selvagem. Atualmente os nossos chocolates possuem certificação orgânica internacional para Estados Unidos e União Europeia, assim como a certificação vegana internacional. Além do sabor original, a embalagem do chocolate de fácil entendimento e boa estética também contou pontos para a premiação. O prêmio buscou enaltecer bons produtos do mercado em alimentos, bebidas e suplementos e também estimular melhorias contínuas de portfólio para movimentar categorias de produtos saudáveis. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial encerrou em alta nesta terça-feira, 0,43%, cotado a R$ 4,79. À espera da definição da taxa de juros pelo Banco Central. O euro também fechou em alta de 0,36%, vendido a R$ 5,23. Já o Bitcoin subiu 4,84%, comercializado a R$ 134.474. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,20%, aos 119.622 pontos. 6h59, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Estudo científico divulgado hoje apontou para as vantagens do fim do desmatamento na Amazônia. O estudo Nova Economia da Amazônia foi divulgado hoje em Belém do Pará. Com desmatamento zero, agropecuária de baixo carbono e matriz energética apoiada em energia solar, a Amazônia teria crescimento econômico maior e mais inclusivo até 2050. Em 2050, o PIB da Amazônia Legal seria de 1,34 trilhão de reais, com 23,5
3,2 milhões de empregos. O custo de não fazer a mudança de rota no desenvolvimento da região seria muito mais alto, o dobro dos 2,56 trilhões de reais adicionados para a transição, nas estimativas mais conservadoras, diz o estudo. Ou seja, está provado mais uma vez que manter a floresta em pé é uma grande oportunidade para a Amazônia, que precisa ser levada a sério pelos governantes e pela sociedade. 18 horas. 7 em ponto, hein, Cid? Fechando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.